a questão de segunda lei de Mendel ainda, tá? Então, o que a gente vai pegar aqui de interesse? O que realmente interessa para nós sabermos, né? O conceito da lei, como é que ela é aplicada, como é que ela funciona, entre outras coisas. Então, a gente também ainda, eu vou voltar novamente na questão lá do sistema ABO, das transfusões, sistema RH, para a gente falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Então, a gente vai dando continuidade aí com a questão do conteúdo em si, tá? Deixa eu ir lá. Opa, vamos. Bom, o que é que dizia a segunda lei de Mendel? Para a gente saber, quando você vê esse enunciadozinho, que geralmente eles gostam de colocar quando se trabalha ou quando está falando da questão, né? Segunda lei de Mendel, entre outros. Ele vai dizer assim: lei da segregação independente, lei da mistura dos gametas, indivíduos misturados ao acaso. Então ele vai usar esse contextozinho para você. Então o que que ela diz? Segundo a lei de Mendel, ela baseia-se na segregação. O que é segregação? O que é segregar? É separar. Então, quando eu falo de segregação, então eu estou separando os indivíduos, principalmente os gametas. Aí ele vai dizer: segregação independente baseia-se na transmissão, combinação de duas ou combinada de duas ou mais características, falando-se assim de hibridismo, tribridismo ou polihibridismo. Ou seja, nós vimos que na primeira lei de Mendel a gente trabalhava apenas com uma característica. Já na segunda lei de Mendel, não. Vai ser duas características, 3, 4, 5 ou mais, e assim sucessivamente, sendo trabalhada ao mesmo tempo. Professor, ainda não consegui distinguir o que seria essa característica. Lembra que lá atrás, quando nós estudamos a primeira lei de Mendel, a gente estudou a cor da semente, que era amarela ou verde. Aqui na segunda lei de Mendel, a gente vai estar estudando segunda lei de Mendel envolvendo mais de uma característica. Agora nós vamos trabalhar a cor e a textura, a cor e a forma da semente, a cor e o tamanho da planta. Então ele vai variar a questão do que vai ser trabalhado, mas uma característica é independente da outra. O que é isso? A semente pode ser amarela, mas pode ter outra textura, pode ser lisa ou rugosa, assim como ela pode ser verde, pode ser lisa ou rugosa. Então, você está vendo que uma característica independe da outra, ou seja, que uma característica para acontecer, ela não vai depender da outra, ou seja, não quer dizer que ela seja lisa e ela tem que ser amarela. São coisas independentes, perfeito? Então, só para a gente ter noção, eu usei o mesmo exemplo aí, né? A questão da cor e textura da semente para a gente estar trabalhando com elas. Então a gente tinha amarela lisa e tinha verde rugosa. Eu destaquei ali as cores só para a gente ficar mais atento um pouco. Então, quando eu tinha esses indivíduos que eram chamados puros, amarela lisa e verde rugosa, que ele resolveu intercruzar entre si, ele percebeu que a cor amarela e o formato lisa permanecia ou era dominante, né? Isso nós vimos lá atrás também quando nós falamos de primeira lei de Mendel, que essas duas características por si só elas já eram dominantes. Então elas prevaleceram sendo dominantes ainda. Quando ele intercruzou uma planta com a outra, a característica dominante sempre se sobressai. Então continuou ali, perfeito. Dando continuidade aqui um pouquinho, ele deixou que essas ervilhas amarelas lisas se autofecundassem, gerando assim F2. Professor, lembrando que os indivíduos de F1, então eles eram heterozigotos. Tá ali o exemplo do indivíduo heterozigoto, Azão, Azinho, Lzão, Lzinho. Quer dizer que era amarela, lisa. Então eu tinha esse genótipo formando aí os indivíduos amarelos lisos. Lembrando que esse indivíduo que é amarelo liso, ele vai formar 4 gametas diferentes entre si. Nós vimos lá 4 gametas diferentes entre si que se combinam de uma forma independente. Azão, Lzão, Azinho, Lzão, Azão, Lzinho e Azinho, Lzinho. Perfeito, professor. E sempre lembrando, coloquei ali do lado, independente. A cor amarela é determinada pelo gene Azão, Azão. A cor verde pelo fator recessivo, Azinho, Azinho. O formato liso, pelo fator dominante Lzão, Lzão. E o fator rugoso, pelo fator recessivo, Lzinho, Lzinho.
Só questão de conhecimento aí, que nós já falamos dessa história da segunda lei de Mendel. Até então, nós já vimos tudo isso aí. E aí, né, começa a falar um pouquinho sobre a questão de como é que é formado esses indivíduos, como é que esses alelos vão se formar, como é que esses gametas vão se formar. Aí a gente já está passando um pouquinho já mais para a probabilidade, falando da questão dessa formação. Como é que Mendel percebeu isso aí? Então ele percebeu que indivíduos, quando eles são formados em F1, cada um corresponde à formação de um gameta em 25%. Inclusive, lembra ainda lá da vez passada que o Carlos me lembrou que cada gameta vai ser produzido na proporção de 25%, ou seja, um quarto. E que se você for ver, nós vamos ver isso já já, quando eu tenho essa proporção aí, nós conseguimos calcular a probabilidade dos indivíduos, baseado nessa quantidade de indivíduos que são heterozigotos. Partindo daí, dá para mim saber quantos gametas podem ser formados a partir, nesse caso aqui, eu vou formar 4 gametas diferentes, porque eu estou vendo que o indivíduo ele é heterozigoto. Então, se ele é heterozigoto, eu estou vendo ali que tem 2 letrinhas diferentes. Então, eu vou ter 2 indivíduos ou duas produções aí de gametas diferentes. Então, quando eu combino esses 2 gametas diferentes entre si, você pode formar aí 4, né? Então, você vai ver que esses alelos, inclusive, uma aplicação disso nas questões, como é que funciona, para você saber a quantidade de indivíduos, quantos indivíduos vão se intercruzar, quantos descendentes eu vou ter, então nós vamos ter toda essa probabilidade. Tudo isso você consegue calcular a partir dessa quantidade de gametas, ou seja, você vê quem é heterozigoto e você calcula baseado ali na elevação do 2n, certo? Nós vamos fazer essas aplicações quando nós estivermos na questão. E tudo isso baseado na quantidade de indivíduos heterozigotos, perfeito? Então, bora lá. É o exemplo? Não. Então, quando eu falei ainda da questão da produção de gametas, né? Você tem lá 4 indivíduos, ou 4 gametas diferentes de um, com 4 gametas diferentes de outro. Vai gerar aí para mim 4 vezes 4, a proporção de 16 indivíduos. Ou seja, você tem aí agora, né, a segunda lei de Mendel, uma proporção de indivíduos maior, uma proporcionalidade maior, certo? Só para a gente lembrar do que a gente já viu nas aulas passadas. Bom, e aí a gente entra em probabilidade. Professor, como é que eu calculo probabilidade em segunda lei de Mendel? Geralmente você vai calcular as probabilidades independentes, ou seja, você tem lá uma coloração e uma forma de semente. Então você calcula independente cada uma, que nós já vimos como é que faz isso lá na primeira lei de Mendel, e depois você multiplica as duas probabilidades, que você consegue encontrar essa probabilidade na segunda lei de Mendel, tá bom? Só para atentar aí, que nós vimos lá, por exemplo, cor da semente, né? Você tinha amarela ali, a cor amarela e verde. E para a textura você tinha lisa e rugosa. Sempre lembrando, se eu sei a proporção de primeira lei de Mendel, com certeza você vai acertar, né, a proporção da segunda. É só você calcular quando você encontra lá 3 indivíduos para 4. 1 para 4 e assim sucessivamente. Então, quando você faz esse cálculo, você consegue encontrar a probabilidade independente e depois você multiplica as duas probabilidades. Uma independente com a outra independente, faz a multiplicação, você encontra a probabilidade em cima da lei de Mendel. Professor, como é que eu faço essa aplicação? Deixa eu ver se já está no exemplo. Ainda não, mas nós vamos ver já já. Pronto. Mas aqui já chega na probabilidade que você pode encontrar ou obter os indivíduos. Você tem lá a probabilidade de se obter uma semente lisa e se obter uma semente rugosa. Quando você encontra essas probabilidades independentes, você multiplica. Eu tenho ali a probabilidade do indivíduo amarelo com o indivíduo liso. Então, quando você multiplica aí essas probabilidades, você encontra a probabilidade do indivíduo amarela lisa. Quando você tem lá a probabilidade do indivíduo amarelo com o indivíduo rugoso, você multiplica, você encontra o indivíduo amarelo rugoso. Quando você tem a probabilidade do indivíduo verde e a probabilidade lisa, você encontra o indivíduo verde liso. E tudo isso nos cálculos de probabilidade, chegando a uma proporção que está ali embaixo. A proporção da segunda lei de Mendel para indivíduos heterozigotos é sempre de 9 para 3 para 3 para 1. Bom, professor, e onde é que eu vou aplicar isso aqui? Vamos lá.
Inclusive, eu acho que é uma questão que estava lá na atividade. Se não tiver, a gente faz ela agora. Bom, ele diz assim, olha como é a aplicação dela aí. Se um indivíduo de genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho for autofecundado, o número de gametas diferentes por ele produzidos e a proporção de indivíduos com o genótipo Azão, Azinho, ou desculpa, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho na sua prole serão respectivamente. Aí você olha assim, valeu meu pai, de onde é que saiu esses números? Como é que eu vou descobrir isso? Volte lá no gameta do indivíduo. Qual é o gameta dele mesmo lá? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Você bem observou aí e vai olhar quantos gametas estão em heterozigose. Se você bem observar, Azão, Azinho é heterozigoto, Bzão, Bzinho é heterozigoto e Czão, Czinho é heterozigoto. Então você tem quantos indivíduos heterozigotos aí nesse caso? 3. Olha, professor, já estou começando a associar. Então, já que você tem 3 indivíduos heterozigotos, aí você lembra lá que é a quantidade ou a quantidade de gametas elevado à quantidade de indivíduos que estão em heterozigose. Quantos indivíduos estão em heterozigose? 3. Então, é 2 elevado a 3. Ah, então se é 2 elevado a 3, eu vou ter quantos gametas produzidos? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Né? Então você tem 8 indivíduos ou 8 gametas produzidos. Perfeito. Olhando ali de A a E, qual seria a nossa alternativa sem nem fazer a proporção? Ora, logo, ou lógico, a letra D. 8 indivíduos e de 1 em 32. Aí você fica ali olhando, professor, por que é de 1 em 32? Ora, você vai ver que você vai ter 8 gametas diferentes produzidos e você vai ver que você vai encontrar a proporção ou a quantidade de indivíduos dentro dessa quantidade aí. Dando continuidade aqui, tá bom, pessoal? Perfeito? A questão ficou clara, ficou objetiva. Nós vamos resolver outras parecidas com essa, tá bom? Posso para frente? Pessoal, dando continuidade, a gente também falou aí, por que a gente falou de grupo sanguíneo? Ora, o grupo sanguíneo é um tipo de polialelismo. Polialelismo, então, está relacionado a vários alelos atuando sobre um tipo sanguíneo. Além de existir a questão de polialelismo, existe também a questão de codominância dentro do sistema ABO, ou seja, você tem lá o processo de codominância entre o sangue A e o sangue B, tá bom? Bom, e aí nós vimos aí a questão dos fenótipos. Para tipo sanguíneo, eu tenho 4 tipos de sangue, que é o sangue A, sangue B, AB e O, que eles são determinados pelos genótipos. Eu tenho 3 genótipos que determinam o sangue, o tipo sanguíneo. O Izão Azão, o Izão Bzão e o Izinho. Então existe uma recessividade que acompanha o sistema ABO. Professor, mas como é que pode 3 genótipos determinar 4 fenótipos? Ora, você vai ver que existe, como eu falei lá atrás, a questão de codominância entre o sangue AB, ou seja, entre o sangue A e o sangue B. Essa questão de codominância forma aí o 4º fenótipo, que é o sangue AB. Bom, mas isso aí nós já vimos e, assim, talvez não tenha ficado claro, mas a questão de você saber a questão dos genótipos está relacionado a, por exemplo, quando uma questão perguntar para você, existe a probabilidade de um indivíduo do sangue O ter filho sangue A? Então, essas coisinhas que a gente deve saber. Se você bem souber disso, indivíduos do sangue tipo O só podem ter filhos do sangue tipo O. Indivíduos do sangue A, se eles forem heterozigotos, homozigoto, e aí você tem que saber, voltando àqueles conceitos que nós vimos iniciais, o que é um homozigoto, o que é um heterozigoto, certo? O que é um indivíduo híbrido, são essas coisinhas que a gente tem que se atentar para quando for resolver as questões, que é muito isso que ele vai perguntar quando falar de tipo sanguíneo, tanto de sistema ABO como sistema RH. Sistema MN quase você não vê questão relacionada a isso, nem em vestibular, tá bom? Então, mas se você lembrar, você vai ver que o sistema MN ele está igual ao sistema RH, é a mesma coisa, tá bom? E aí, alguma coisinha que eu tenho que saber mais sobre a questão do sangue é o que é o antígeno e o que é o anticorpo, né? O que é antígeno e o que é anticorpo? O antígeno é o que vai estar presente no sangue e o anticorpo é o que vai estar presente no plasma.
O antígeno eu também chamo de aglutinogênio e o anticorpo de aglutinina, certo? Então, grave esses dois nomes, aglutinogênio e aglutinina. Aglutinogênio determina o tipo sanguíneo do indivíduo. A aglutinina é que vai determinar o tipo de anticorpo que ele produz, certo? Então, associe sempre isso. Aglutinogênio é o tipo de sangue, aglutinina é o tipo de anticorpo. Então, por que eu tenho que saber isso, professor? Que às vezes as questões envolvem a questão de perguntar sobre o aglutinogênio ou sobre a aglutinina. Então você tem que saber onde é que elas se encontram. Aglutinogênio vai estar na hemácia e a aglutinina vai estar, o anticorpo vai estar no plasma. Então, essa questão de eu saber quem é aglutinogênio e quem é aglutinina, para você, quando relacionar, não confundir. Professor, meu sangue ele é determinado, por exemplo, eu tenho sangue A. Ele é determinado por que tipo de aglutinogênio? Aglutinogênio A. Se você tem sangue B, qual é o tipo de aglutinogênio que tem nas suas hemácias? Aglutinogênio B. Se você tem sangue AB, você apresenta os dois aglutinogênios, A e B. E já se você tem o sangue O, você não apresenta nenhum tipo de aglutinogênio. Por quê? Porque como ele é a recessividade, ele não apresenta nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B. Então ele determina um sangue ou um fenótipo diferente, que é o sangue O. Mas já se você tem aglutinogênios que determinam o sangue A, logicamente você vai possuir um anticorpo que produz contra o sangue B, chamado de anti-B. Se você tem o sangue B, o aglutinogênios B, o seu sangue produz aglutininas ou anticorpo anti-A. É por isso que é bom eu saber isso para relacionar com as questões de transfusões. Ou seja, a questão de transfusão está relacionada a isso. É por isso que uma pessoa que possui sangue A não pode receber sangue B. E assim sucessivamente. Professor, e por que o sangue AB consegue receber de todo mundo? Imagine que ele não apresenta nenhum anticorpo. É por isso que ele consegue receber de todo mundo. Já o sangue O, ele apresenta, ou ele não apresenta aglutinina nenhuma, ou aglutinogênio nenhum, mas apresenta os dois tipos de aglutininas, anti-A e anti-B. É por isso que quando ele doa para todo mundo, ele não reage com ninguém. Por isso que ele é considerado ou consegue doar para todo mundo, chamado daí doador universal, e o AB receptor universal, porque recebe de todo mundo. Só umas coisinhas para a gente relembrar, que é o que geralmente costuma perguntar. Não é probabilidade, não. É só questão de conhecer quem é tipo sanguíneo. Então, vamos lá. Um exemplozinho aí só para você entender. Ó. Um indivíduo que apresenta sangue A casa-se com uma mulher sangue tipo B. Quais os tipos sanguíneos de seus filhos, sabendo que ambos são heterozigotos para o tipo sanguíneo? Então, o que é um indivíduo heterozigoto? É aquele indivíduo que apresenta os genótipos diferentes. Então, você tem ali para o pai, já que ele é do sangue tipo A, heterozigoto, ele é isão, azão, izinho. E a mãe também é heterozigota, só que para o sangue B. Se ela é heterozigota para o sangue B, então o sangue dela é isão, bezão, izinho. Quando você percebe, aí você volta à primeira lei de Mendel de novo. Olha o quadrinho aparecendo ali do lado. Professor, indivíduos que são heterozigotos para o sangue A e para o sangue B, geralmente eles podem ter filhos de todos os tipos sanguíneos. Sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Por que eu sei disso? Aí o quadro ali do lado me mostra. Ele faz essa relação do indivíduo que é sangue A cruzando com o indivíduo que é sangue B. Indivíduo que apresenta sangue A heterozigoto, ele apresenta os genótipos isão, azão e izinho. Indivíduo que apresenta o sangue B heterozigoto, ele apresenta o sangue isão, bezão e izinho. Então, quando você cruza esses dois indivíduos, você percebe que eles podem formar os 4 tipos de sangue. Ó. Sangue AB é formado pelo isão, azão e isão, bezão. Tá ali o indivíduo ali. Sangue A é formado pelo indivíduo isão, azão, izinho. Tá ali ele ali. Sangue B é formado pelo indivíduo isão, bezão, izinho.
E o sangue O, que é a recessividade, está lá no cantinho lá também, ó. Izinho, Izinho. Então você tem ali os 4 tipos sanguíneos ou os 4 fenótipos sanguíneos quando eu trato de indivíduos que apresentam sangues heterozigotos. Alguma pergunta sobre tipo sanguíneo? Aí esse caso aqui foi só de tipo sanguíneo. Agora vamos para um caso que envolve probabilidade de sangue. Num casal, o homem e a mulher possuem o sangue do mesmo tipo, AB. Qual a probabilidade de os filhos possuírem o mesmo tipo sanguíneo dos pais? Aí você vai ter um trabalhozinho maior. Qual a probabilidade dos filhos ou de filhos possuírem o mesmo tipo sanguíneo dos pais? Vou deixar aparecer ali para vocês. Tá se formando ali. Vá tentando, sem aparecer nada ainda, vá tentando ver aí. Vai aparecer tudinho, ó. Aos pouquinhos. Um casal do tipo sangue AB pode ter filhos de qual tipo? Ou qual a probabilidade deles também terem filhos AB? 0. Zero? Deixa eu terminar. Não. Tem certeza, Arthur? Não. E aí, tá completo agora o quadro. Analisando o quadro, qual a probabilidade? 1/2. 1/2. Isso. E, pra gente ter aqui uma finalização só da questão do RH, né? Pra gente finalizar aqui, eu também trouxe uma questão. E você vai ver que o RH só tem 2 tipos. Ou é positivo ou RH negativo. E o RH também se dá da mesma forma que nós trabalhamos ali até agora, né? Então eu trouxe um exemplozinho como geralmente costuma, inclusive está lá na questão de vocês, só que eu alterei essa aqui. A questão lá pergunta do tipo sanguíneo e RH. Aqui eu alterei só para o RH, só para a gente ter uma noção de como seria. Ó. Uma mulher alega ser filha de um famoso astro da televisão e requer a paternidade ou requer que a paternidade seja conhecida. Encaminhada ao Tribunal de Justiça, o juiz encarregado do caso solicita a retirada de uma amostra de sangue dessa pessoa e do suposto pai. Após análise da tipagem sanguínea, observa-se o seguinte resultado, que a mulher é RH negativo e o homem é RH positivo. Sabendo que ele é um homozigoto dominante, professor, o que é homozigoto dominante? Aí você volta ali no quadrinho, ó, que você vai ver os tipos de genótipo. Se ele é um homozigoto dominante, qual o tipo de fenótipo ou genótipo que ele vai ter? É Rzão, Rzão ou é Rzão, Rzinho? Homozigoto dominante, então ele é Rzão, Rzão. Aí ele diz ali, sabendo-se que ele é um homozigoto dominante, para o fator RH, ele pode ser o pai dessa mulher, já que ela é RH negativo. Nula. Por quê? Porque você está vendo que ela é RH negativo. Se ela é RH negativo, logicamente, ela é Rzinho, Rzinho. E o pai, se é dominante, Rzão, Rzão, não há essa possibilidade dele ter fator do tipo sanguíneo para RH negativo. Então, exclui-se essa possibilidade, certo? Ou só questão para a gente compreender como seria, tá bom? Só para a gente findar aqui, fechar na parte de transfusão e parte de eritroblastose fetal, né? Tá aqui só umas imagens para representar. Aqui sim, essa imagem ela tá toda certa, viu, pessoal? É questão da transfusão ali, ó. Você pode perceber que todas as setas elas saem de O apontando para todo mundo e de todo mundo apontando para o sangue AB. A seta que faz a volta ali, aquela setinha que faz a volta, quer dizer que aquele indivíduo ele pode transferir sangue para ele mesmo ou pode fazer transfusões entre ele mesmo, tá bom? E a questão da eritroblastose fetal ali só para demonstrar como seria, né, a questão do fator RH. A mãe apresenta RH negativo, representada ali pelas bolinhas verdes com menos, e o bebê apresenta RH positivo, né, a bolinha representada pelo mais. Lembrando que um detalhe, a eritroblastose fetal ela só acontece após a primeira gestação, porque a mulher precisa ter tido contato com o sangue do bebê para poder ocasionar a hipersensibilidade, tá bom? Só representando ali para você ver como é que isso acontece, tá bom? Alguma pergunta sobre?